Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Já já o Rogério também entra, né, para a gente colocar a presença. Tá sem áudio, mas estou aqui. Tá ótimo, tranquilo. Qualquer dúvida pode perguntar no bate-papo, tá, Ivandro? Certo? Gente, hoje a gente vai finalizar as técnicas de questionamento que comecei trazendo desde a aula da semana passada, tá? Então, a gente vai fazer a finalização hoje. Para semana que vem, a gente fazer um trabalho geral que fecha o projeto RH. Então, a gente vai falar sobre o profissional do RH. Essa é a proposta da nossa aula, beleza? Então, bora lá. Eu vou já compartilhar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui mais ou menos as perguntas, tá, gente? E aí vocês me falam onde a gente parou. Eu tenho mais ou menos uma noção, mas, enfim, às vezes a gente falha, né? Vamos lá. Eu lembro que a gente já falou sobre essa pergunta aqui, ok? Tá certo? Vocês podem me falar onde parou? A gente chegou a falar sobre essa pergunta que agora está relacionada com esse novo tempo da pandemia. Se você fez alguma coisa durante esse período. Essa aqui a gente chegou a falar, correto? Sim, não, Gabriel, Ivandro, vamos lá. Falem comigo. Vando, você lembra se a gente falou sobre essa aqui? Não, o Vando está respondendo. Certo. Eu lembro que a gente trouxe essa aqui porque essa foi a pergunta da nossa atividade, não é isso? A gente perguntou qual é o objetivo da empresa em falar sobre os projetos futuros, né? Então, a gente chegou a comentar. Nós falamos sobre essa aqui também, Vando, que durante o isolamento social, você fez alguma atividade de aprendizado? Como você aproveitou o seu tempo, né? Então, foi uma pergunta bem interessante aqui, tá? A gente chegou a falar sobre ela. Chegamos a falar também sobre os projetos futuros. A gente chegou a comentar. E a gente parou na experiência profissional. Então, eu vou pegar aqui a pergunta base que todo processo seletivo tem, que é qual é o motivo da saída do emprego anterior, né, gente? Isso aqui é muito padrão, fazer esse tipo de pergunta, tá? Porque a empresa quer saber qual que é o seu histórico de relacionamentos com outras empresas, se você é uma pessoa fácil de lidar, se você é uma pessoa difícil de lidar, né? Então, todas essas questões aqui, toda essa pergunta aqui é mais para entender um pouquinho como foi que você se relacionou com figuras de autoridade, com pessoas que trabalhavam ali no mesmo nível hierárquico, se você respeitava o espaço das pessoas, se você é uma pessoa que vive rodeada de muito conflito, ou você é uma pessoa tranquila. Então, esse tipo de pergunta aqui ajuda a empresa a entender qual é a sua habilidade no relacionamento interpessoal, tá? E mesmo que você minta muito bem, em algum momento você pode se contradizer, né? Você pode escorregar, você pode trazer alguma palavra que não vai ser alinhada, e é onde a empresa pode identificar, captar essa falha e tentar investigar para entender melhor a sua personalidade, tá? Então, é um pouco complicado. Também não dá para a gente, às vezes, dependendo do que a gente fala, a gente pode se queimar, né? O ideal nessa pergunta aqui é você, primeiramente, não falar mal da empresa anterior que você trabalhou de forma alguma, tá, gente? Não ficar falando, denegrindo a imagem da empresa, detonando a marca da empresa, isso não vai ser legal, por mais que aquela empresa não tenha sido e não foi uma empresa muito honesta com você, né? Acontece. Mas o que o entrevistador entende? Que quando você fala mal do emprego anterior, quando você sair dali, você também pode fazer
a mesma coisa, tá? Então, por isso que o pessoal evita ao máximo. É claro que tem situações que você vai ter que até abrir algumas coisas, mas o que você conseguir deixar para falar, deixar passar por cima, não entrar em detalhes em relação a falhas, melhor para você, tá? Respostas clichês, respostas prontas. Olha, eu saí do emprego anterior porque eles tinham um formato de trabalhar e eu tinha outro, e para não ter problema eu preferi me retirar. Né? Eu saí do emprego anterior porque a empresa teve que fazer cortes. Então, existem algumas respostas que são neutras, que não vão prejudicar você muito nesse momento, né? Então, o pessoal fala muito de houve cortes, né? Houve redução de quadro devido a alguma situação, né, da empresa financeira, pode ser também. Eu me desliguei porque eu queria tentar outras áreas e procurar outras oportunidades. Pode ser também que você dê uma resposta assim, que é um pouco mais tranquila, tá? Então, procure responder de uma forma que não deixe o entrevistador perceber que ali naquele angu tem caroço, sabe? É bem isso, nesse angu tem caroço. Então, para que ele não perceba que tem problema ali, que ele tem que ficar cavucando, que se ele cavucar, ele vai achar, tá bom? Então, é mais por essa questão aqui que as empresas perguntam. E aí a gente tem uma outra perguntinha, gente, que é uma perguntinha bem interessante. É uma pergunta que eu gosto muito e gosto de fazer essa pergunta, tá? Essa pergunta é: cite uma situação onde você alcançou um resultado bacana ou um resultado satisfatório. Aqui é o momento que você vai contar um caso de sucesso. Ah, professora, mas eu não tive casos de sucesso. Gente, às vezes é uma situação pequena, mas que você fez algo certo, algo que foi legal, né? Então, por exemplo, eu posso virar assim e falar: Gabriel, conta para mim, no seu emprego anterior, o que você fez de bacana, que você sentiu orgulho de você mesmo. E aí o Gabriel pode falar assim para mim: olha, teve uma vez que eu atendi um cliente, não era meu setor, mas eu tentei resolver a situação. Ele está contando, né? Ou então ele pode falar assim: olha, teve uma vez que eu ofereci um produto além e acabei aumentando ali a venda, certo? Então, o que o Gabriel fez que foi legal e que ele tem na memória dele, que ele guardou, porque ele sentiu orgulho daquilo. Essa é a intenção. Para quê, gente? Para identificar competências profissionais do Gabriel, tá? Então, essa é a proposta dessa perguntinha aqui, viu? Às vezes as pessoas acham: ah, a empresa quer que você conta um mega caso de um problemão que você resolveu, de um projeto que você criou. Não, gente, é no dia a dia, é aquela coisa pequenininha que você ajudou a resolver, mas que você se sentiu orgulhoso de você mesmo, porque você fez legal, porque foi bacana, porque o resultado foi satisfatório, tá, gente? São pequenas conquistas que você teve no seu emprego. Essa é a proposta aqui. Vale aumentar? Olha, eu acredito que não, é melhor não. Por quê? Primeiro, porque a gente não conta um sucesso que a gente não teve, né? A gente conta um sucesso que a gente teve, tá, Ivandro? Depois a empresa você pode passar por situações parecidas no novo emprego, e aí você não conseguir se comportar e não dar aquele resultado, pode ser frustrante, tá? Então, procure trazer situações reais. Todo mundo tem, gente, ninguém é só ruim. Todo mundo tem alguma coisa boa que já fez, né? Certo? Então, assim, gente, assim, o máximo que a gente conseguir ser real é melhor, tá? A chance de você ficar mais seguro, não ficar nervoso, porque você tá falando a verdade, então isso vai te ajudar positivamente, tá bom? Quanto mais a gente embroma, mais a gente pode se perder no meio da mentira, sabe isso? Então, procure evitar, tá? Mas tenho certeza que você tem, Evandro, coisas boas, bacanas que você fez, que você tem orgulho de ter feito do teu trabalho, né? O Gabriel ainda não começou a trabalhar, então essa pergunta aqui não serviria para ele, tá bom?
A Ana provavelmente também, como funcionária, né, Ana? A Ana também já deve ter tido situações onde ela tem ali os casos de sucesso. Você tem, Ana, caso de sucesso? Sim, Lu. Hã? Sim, Não tem? Tipo assim, conta, não, você não precisa contar, mas tipo assim, lembra do seu emprego, uma situação, às vezes, né, aqui na escola, que você teve que resolver um pepino que você se sentiu muito orgulhosa de você mesmo. Uma situação, sim, já aconteceu muito. não é? Todo mundo não tem? Sim, muito, muito, muito. Tem sim, acontece sim, Lu. Isso é muito positivo, porque esses Muito. pequenos casos que a gente conta na entrevista fala muito da gente, da nossa competência, da nossa habilidade, tá? Então essa aqui é a proposta aqui, o entrevistador, o objetivo do entrevistador em fazer você perguntar, tá bom? Uma outra situação que a gente tem aqui, só ver se eu consigo. Outra situação que a gente tem é exatamente o contrário, gente, né? Enquanto aqui a gente tem um caso, no anterior a gente tem um caso de sucesso, aqui a gente tem um caso de... Aqui a gente tem um caso de fracasso, né? Então, nossa professora, eu também tenho que ter um caso de fracasso na cabeça. Gente, quem nunca errou? Quem nunca aprendeu com alguma coisa que você fez que não foi legal? Não é verdade? Então, assim, todo mundo vai ter o caso de sucesso e o caso de fracasso, tá? É claro que o caso de fracasso, você não vai falar algo que vai ser muito prejudicial para o cargo, tá? É assim, sei lá, enfia a mão na cara do fulano. Mostra que você não tem equilíbrio, certo? Mas você pode, por exemplo, trazer, às vezes, aquele cliente que você negligenciou, né? Às vezes, aquela paciência que você perdeu e aprendeu, tá? Ah, mas será se a empresa não vai me julgar por isso? Gente, a ideia dessa pergunta aqui é você ser maduro o suficiente para se responsabilizar por um erro teu, tá? Então, assim, não é julgar, ninguém vai julgar o caso em si, mas a capacidade que você tem de enfrentar os seus erros. Quando eu viro para um candidato e falo assim, conta para mim uma situação onde não teve sucesso, onde você errou, mas que você aprendeu. E ele fala assim, que não teve essa situação, eu fico muito temerosa. Porque ou ele está mentindo na cara, com certeza, né? Ou ele não aprendeu nada, ou ele trabalha e ele não desenvolve. Porque, gente, para aprender a gente erra, né? Ou vocês acham que todo mundo é perfeito aqui? Roger, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Nada. Tem, quer ver? Roger, você teve alguma situação, por exemplo, como boleiro, que agora você é um empreendedor, né? Como empreendedor, teve alguma situação que você não deu certo e você aprendeu? Alguma receita, alguma coisa que você fez que não ficou legal? Já Com certeza, né? cheio, principalmente. Ou já saiu tudo maravilha, assim, lindo, top? Não é Não, nada. apanhar muito, viu? Em recheio principalmente. Erra, às vezes põe a medida errada, ou queima, ou o sabor não fica legal, ou fica líquido demais, ou fica grosso demais, né? Então, todo mundo tem erros, tá? Então, tenha na sua cabecinha assim, aquilo que você errou no seu antigo emprego e que se fizerem essa pergunta, você vai sair saber se sair, saber responder, tá? Então, por exemplo, como professora, um caso assim que não houve sucesso, que eu tenho muito marcado em mim, foi uma dinâmica do barbante que eu tentei fazer com os alunos. E a gente amarrou os alunos no barbante, e aí, na dinâmica, eu tinha que ensinar como que desatava o nó. Só que a professora esqueceu.
ficou todo mundo preso no barbante. E aí eu tive que chamar a Carla para me ajudar a desamarrar o povo, entendeu? Todo mundo tem o seu ponto fraco. Não me mande decorar essas coisas para fazer dinâmica, que não vai funcionar. Então, qual que é a lição que eu aprendi? Não aplique uma atividade que você não tem 100% de dominação, tá? A gente aprende, certo? Então, gente, é isso que acontece no dia a dia com a gente. Isso aqui é muito comum, não encare isso com medo. Encare isso com maturidade. Essa é a proposta aqui. Beleza? E aí a gente tem, por exemplo, umas perguntinhas como o que você mais gosta no seu trabalho e o que você menos gosta. Qual é o objetivo da empresa me perguntar o que eu mais gosto e o que eu menos gosto nesse trabalho? Para entender o seu perfil, a sua personalidade. Certo? Então, professora Luana, o que você mais gosta? O que eu mais gosto é de conversar com os alunos, é de dar aula, é de trocar ideias, né? A gente ter uma discussão legal. Eu gosto quando a aula flui, quando os alunos também compartilham, quando eu aprendo. E o que eu menos gosto? O que eu menos gosto é de lançar nota. Eu odeio lançar nota. É um saco, né? Eu odeio. Então, assim, eu faço? Faz parte do meu trabalho? Faz. Pelo santo se beija o altar. Já diz o ditado, né? Mas, se a pergunta tá questionando o que eu mais gosto e o que eu menos gosto, eu tô falando. Tem algum problema com isso? Não, nenhum problema. Agora, se o que eu mais gosto é lançar nota e o que eu menos gosto é conversar com o aluno, então talvez eu tenha que questionar se eu deva ser uma professora, né? Sendo que a atividade principal eu detesto, então é um problema, ok? Então é isso que você tem que ter esse filtro aqui na hora de você responder uma pergunta dessa. Então vamos lá. O Ivandro está aqui. Ivandro, o que você mais gosta e o que você menos gosta no seu trabalho? Coloca aí no bate-papo pra gente. Você está sem áudio? Coloca no bate-papo o que você mais gosta e o que você menos gosta no seu trabalho. Certo? Roger, o que você mais gosta e o que você menos gosta no seu trabalho, por exemplo? Pode falar também. O que eu mais gosto é fazer bolo comemorativo. Bolo comemorativo. Certo? Você sabe que vai ter uma festa, uma comemoração, vai ter muita alegria naquele bolo, é isso? E o que eu menos gosto é ficar dependendo de alguém fazer alguma coisa. Se acontecer coisa. Eu não ouvi o finalzinho, que o áudio tá baixo. O que eu menos gosto é de ficar dependendo das pessoas para iniciar o meu trabalho, para começar a fazer alguma coisa. Entendi, tá vendo? Então, por aí a gente já tem uma noção do perfil do Roger, né? Já vi que o problema, às vezes, fica muito em ter que depender do outro, né? O Ivandro colocou aqui também no bate-papo. O que mais gosta é do ambiente, que é descontraído. O que menos gosta é do horário. Trabalho de noite, entendi, tá vendo? Todo mundo tem um pezinho. Então, daí o entrevistador já vai entender, né? Então, ó, se o Ivandro, às vezes, o horário não é legal, mas se ele tiver um ambiente bacana, ele vai, né? Então, você vai tendo uma noção ali do que a pessoa se identifica naquele trabalho, tá? O que as pessoas que se reportam diretamente a você, chefes, superiores, gerentes, supervisores, né? Na verdade, assim, essa pergunta está mal elaborada. O que as pessoas às quais você se reporta, né, para elas, diriam sobre você? Depois eu vou consertar aqui. Na verdade, gente, o que o teu chefe diria de você?
Se o teu chefe, se o teu supervisor, se o teu coordenador, aquela figura de autoridade, pudesse falar sobre você. Ah, mas eu sou o cargo maior na empresa. Então, o que, que as pessoas que trabalham com você falam de você? O que, que elas diriam? É muito parecida com aquela pergunta assim, se eu pudesse, se agora eu ligasse na empresa e pedisse referência, qual é a referência que as pessoas dariam? É uma pergunta parecida, entendeu? Porque aqui eles querem entender qual é a visão que você tem sobre a referência das pessoas em relação ao seu trabalho. Essa é a proposta aqui dessa perguntinha. Beleza? Dúvida aqui? Essa aqui é de lascar. Normalmente você tem que vender o peixe, né? Aí, olha só, olha a dica da prof. Você vira para o entrevistador e fala assim, olha, você quer ter certeza do que as pessoas falam sobre mim? Tá aqui o link do meu LinkedIn. Pode ir lá nas minhas recomendações que você vai ver o que eles dizem sobre mim. Entendeu? Top! Top! Certo? Maravilhoso. Sobre a formação acadêmica, gente, o que se pode perguntar? Por exemplo, por que você fez tal curso? Por exemplo, eu sei que o Rogério é formado em psicologia. Rogério, você se identificou com a psicologia ou você começou a fazer e viu que não era algo que você gostava do assunto, mas não servia para ser uma profissão, ou você não encontrou um espaço no mercado para atuar? Conta para mim. Provavelmente eu, numa entrevista, perguntaria isso para você. Entendeu? Foi falta de espaço mesmo para atuar. Oi? Falta de espaço para atuar. Muito profissional na área. Vou dizer assim, eu, né, sou formada. Por que eu não atuo na clínica, que eu gosto, eu atuei por 3 anos, mas por que eu parei e foquei em outras coisas? Porque as pessoas, elas não valorizam o trabalho de um psicólogo clínico. Para ele ter uma clientela estável, ele tem que ter uma outra renda para poder ir se sustentando até estabilizar, e às vezes a vida da gente não espera, né? A gente não tem de onde tirar e a gente tem que se virar. Então, assim, eu diria isso, é uma realidade, certo? Então, vamos te perguntar, por que você estudou aquele curso? Por que você fez curso aqui no Sebrae de administração? Por que você escolheu essa área? O que você aprendeu? Essa pergunta eu faria para o Gabriel. Gabriel, vamos lá, professora o entrevistador tá lá fazendo a entrevista com você, e aí ele vai te perguntar assim, você fez o curso do Sebrae, qual foi a matéria ou o tema que você mais teve interesse de aprender, que você mais se identificou? Formação acadêmica. Oi? Formação acadêmica. Não, A formação acadêmica que eu mais gostei, certo? não, é dentro do curso do Sebrae. Qual foi o que você mais se identificou? Deixa eu ver. Ah, professora, não tem um só, todos são bons. Oi? Não tem um só, não tem um definido, todos são bons. Deixa eu pensar. Essa é uma pergunta que eu faria para principalmente um adolescente que estaria concorrendo ao primeiro emprego. Certo? Por quê? Porque principalmente quem nunca teve experiência. Porque quando a pessoa tem experiência, eu vou analisar pela experiência dela, né? Se ela não tem experiência, eu vou analisar pela formação acadêmica dela, certo? Então, pensa aí, Gabriel, pensa para você responder semana que vem para mim, tá bom? Tá bom. No geral, gente, é mais essas perguntinhas. Última dica da professora para a gente finalizar aqui. Dê resposta curta, mas o curta não é sim e não. Isso não é curto, isso é
muito curta, né? A resposta curta aqui é no máximo 1 minuto, nada de ficar 30 horas para falar uma coisa, porque quanto mais você fala, mais você pode se perder, mais você pode dar espaço para ser investigado. Então, cuidado para você não se perder em respostas muito longas, enroladas, tá? Então, tente ser direto, mas não direto o suficiente para ter dúvida, sabe? Então, aquilo que você vai responder dentro de até 1 minuto e ponto. Se ele tiver mais interesse, querer saber mais, ele vai perguntar para você, tá? Então, essa aqui é a dica que a professora dá para vocês em relação às respostas. Gente, não é as únicas questões, na verdade, existe um roteiro com muita questão, que são as básicas ali, tá? Mas, no geral, se você tem na tua mente aí preparado ponto forte, ponto fraco, objetivos para o futuro, o que mais gosta, o que menos gosta, por que saiu do emprego, por que você estudou aquela área, por que você está tentando outra área. Entender, gente, entender o currículo de vocês e as escolhas de vocês vai ser muito importante para estar preparado para as respostas. Está conseguindo me ouvir, Rogério? Voltou? Ah, maravilha. Certo? Gente, semana que vem é a nossa última aula do Projeto RH e eu vou passar trabalho. Então, não perca a nossa aula, porque a professora vai passar um trabalho individual para vocês fazerem, para fechar a nota do projeto. Semana que vem eu quero trazer sobre o profissional do RH e as áreas que ele pode atuar dentro da empresa. Beleza? Certo? Tranquilo? Então é isso, gente. Muito obrigada pela aula hoje. Qualquer dúvida, a prof está por aqui, tá? Beijo grande. E agora fiquem com a Simone Hidalgo. Beijo!